Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do terceiro ano, gente boa, povo bom. Eu aqui, professor Albino, dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Insistindo, persistindo, reagindo com vocês aqui, tudo, porque o tempo não para. A gente não vai dar moleza, né? Vamos partir para cima mesmo e tudo, porque o momento pede, o Enem tá aí, e essa galera esperta tá aí também, pegando assim, com tudo para realizar os seus sonhos, os seus objetivos, e nós estamos aqui para isso, né? Falamos na aula passada sobre capitalismo comercial, aliás, sobre capitalismo, né? Que o sistema capitalista é um sistema sociopolítico e econômico. Necessário que se diga que você vá lá no livro, que o livro está lá e tudo com essas informações. Antes de começar a nossa aula, por favor, dê uma olhadinha no livro, assista essa aula consultando o livro, marcando com o livro e tudo, entendeu? E nós estamos falando sobre o sistema capitalista, né? Muito vivo, cai muito no Enem, né? Que esse sistema que nós convivemos agora, né? Livre concorrência, você pode botar qualquer comércio, você pode concorrer e tudo, uma banca de verdura e a pessoa de lado, já está em livre concorrência, o governo não empata, basta só que você paga os impostos, né? Visão de lucro, né? Você compra para revender e tudo, né? É de praxe acontecer isso aqui na vibe comercial das pessoas, né? Você compra pelo preço e aumenta o precinho tudo para repassar para as pessoas, tira o seu lucro, paga os seus impostos e toca a vida para frente, né? No sistema capitalista tem duas classes sociais, é o patrão, né? Em comparação ao socialismo, que só tem uma, porque no socialismo o governo é patrão de todo mundo, né? Todas as empresas estão na mão do governo e tudo. Você recebe tudo conforme. Recebe uma quantia pouca de dinheiro, mas todas as necessidades, o gás, o transporte, a educação, tudo o governo custeia, né? Não tem muito essa coisa cambial, essa coisa assim de compra, de venda, etc. E tudo. Não tem a visão do lucro, né? Falamos de sistema capitalista, não de sistema socialista, né, pessoal? E também a iniciativa privada, que é justamente a liberdade que você tem de fazer os processos de comercialização. Esse sistema capitalista se divide em 4 etapas que nós vamos falar agora. A primeira é o capitalismo comercial. Tu bota uma mãozinha na história e vê aquela política do mercantilismo. Vamos voltar um pouquinho lá na Europa. A Europa chega, né? Acaba com o sistema feudal, né? O sistema feudal era um sistema assim de desconcentração governamental, desconcentração de política que pudesse assim fazer uma unidade e aí formar um país e aí desenvolver essa economia. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui no sistema feudal, Pratiús, Pinoretama, Capim de Roça, Ema, Corrêa, eram 4 prefeituras, cada qual tinha suas leis, tinha o seu sistema monetário, tinha os seus costumes, e aí não formava uma Pindoretama só, toda, não formava um país, para que tivesse uma moeda, para que tivesse um sistema bancário, para que conseguisse enriquecer. Então, os sistemas absolutistas lá da Europa acabou com o sistema feudal, e aí passaram, né, a tomar de conta da economia, uma economia estatal, em que o Estado tomava de conta de tudo isso, né? Aí desenvolveu o sistema do mercantilismo. O que era o sistema do mercantilismo? A Europa passava por dificuldade de abastecimento, a gente sempre fala muito isso, né? Quando eles vieram buscar, eu sempre cito, só título de comparação bem rapidinho. Rota da Seda, que eles iam buscar as especiarias, cravo, canela, pimenta do rei, noz moscada, lá nas Índias, que era representar o país da China e da Índia e tudo. E era muito difícil pelo caminho terráqueo, e eles vieram procurar um caminho marítimo. Quando descobriram esse caminho marítimo para trazer essas especiarias, né? A Europa teve aquela fome de enriquecer, não só de suprir as suas necessidades, que eles não tinham roupa, não tinham tinta, tá aí o pau-brasil para pintar as roupas dele, tá aí o algodão que foi daqui, né? Aí eles passaram a desenvolver uma política que cunhasse a moeda, que acumulasse dinheiro, entendeu? Aí teve que acabar com todos os poderes do sistema feudal, entrou um rei absolutista, que vocês viram aí a história, fez a moeda, fez as leis, entendeu? Organizou uma polícia, um exército, uma marinha mercante, e aí treinaram esses navegantes e fizeram com que eles viessem buscar riqueza nas outras partes do mundo. Claro, invadiram, meteram chumbo em todo mundo, tomaram as riquezas, essa coisa toda, impuseram a religião. Todo esse contexto a gente sabe que foi desenvolvendo, através das grandes navegações, quando eles chegaram lá, desenvolvendo a política do mercantilismo. Aqui nós sofremos muito, porque o mercantilismo se baseava assim, no monopólio do governo, né?
numa política protecionista, ou seja, só a Europa tinha que ganhar nessas relações comerciais. Aí eu cito o Pacto Colonial, né, que a gente vendia barato demais, praticamente de graça. Eles levavam o ferro, levavam a madeira, levavam o algodão e devolviam o produto industrializado, o produto manufaturado, e a gente pagava mais caro. Isso gerou uma relação de dependência econômica muito grande, né? Gerou, assim, principalmente América Latina, Sul da Ásia e África, né? Esses países ficaram economicamente desfavoráveis por conta dessa política do mercantilismo, desse capitalismo comercial e do pacto colonial, que se leva as riquezas da gente aqui, se vende mais caro, se explora, coisa desse tipo, né? Um exemplo muito caro, que nós pagamos muito caro, foi justamente a morte de Tiradentes, né? Que assim, Tiradentes queria que aquelas riquezas, né? A intenção dele, e também a revolta de Vila Rica, né? Queria que as riquezas ficassem aqui para desenvolver um país aqui, né? Só que os interesses portugueses era justamente o quê? Levar esse ouro para fazer com que o enriquecimento acontecesse dentro da Europa e não aqui no Brasil. Aí o coitado do Tiradentes perdeu a vida, né? Enforcado. O Filipe dos Santos, da revolta de Vila Rica, teve o seu corpo despedaçado todinho pelas cortes portuguesas, pelo exército português, porque, não estou falando de Portugal aqui, porque na verdade foi aquele conjunto de França, Inglaterra, Holanda, Espanha, que partiram aí para explorar o mundo, e essa parte foi o sistema capitalista comercial. Quando eles passam a enriquecer, concentrar muita riqueza, que houve a acumulação primitiva do capital, que desenvolveu um comércio muito grande, estrondoso, que desenvolveu as moedas fortes, né, sentiu a necessidade de se produzir cada vez mais e mais produtos, né? Então teve que acontecer uma revolução nas máquinas, uma revolução do artesanato para a manufatura, depois para a maquinofatura, né? Eles passaram a investir na pesquisa de uma produção mais rápida, de um desenvolvimento de variados produtos, e tudo aí nasce o quê? O capitalismo industrial, a partir do momento do advento da primeira e da segunda revolução industrial, né? Que foi a revolução industrial, a revolução das máquinas, né? Em que esse surgimento das máquinas iria pegar as matérias-primas aqui das colônias e certamente fazer o processo de manufatura, de maquinofatura e tudo, desenvolver esse comércio estrondoso e tudo a partir da acumulação primitiva do capital. Aí nasce as indústrias, aí o mundo passa a ter uma outra face, né? Nasce a burguesia, que é justamente aquele pessoal que vai mandar, e os reis da Igreja Católica já não manda tanto, né? Necessário que se diga que houveram várias revoluções, várias assim, o que era a Revolução Francesa? Dar direito a 3 poderes, igualdade, liberdade e fraternidade, e ter os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí você tirava de tempo, já colocava de lado mais ou menos o poder da igreja e o poder do rei absolutista. Quem era que queria isso? A burguesia. Quem era a burguesia? Aquele pessoal que passou a comprar e vender muito nas feiras, que as feiras eram os burgos, né? Aquele pessoal que passava a comprar e vender muito nas feiras, que passaram a ter o din-din mais forte, o faz-me rir mais forte. Eles que são os industriais hoje, né? Os grandes capitalistas hoje do mundo, que teve que tirar os reis, aquelas monarquias que passavam de pai para filho, que tinham os títulos de nobreza, os nomes, enfim, Bragança e Bourbon, Windsor, essa situação que vocês veem quando vocês estudam história e veem o absolutismo. Então não tinha mais o poder da igreja, porque foi também derrubado pela revolução religiosa do Martim Lutero, que foi a reforma protestante, né? Que agrediu por demais o pensamento da Igreja Católica para ter um pensamento mais empreendedor, um pensamento mais alvissareiro, né? Assim, que tivesse mais esperança de futuro, né? E aí, se você for lá para a sociologia, você vai ver o Max Weber, que ele fez no livro dele O Espírito Capitalista e a Ética Protestante. A ética protestante e o espírito capitalista, ele vai dizer que as pessoas têm que trabalhar, que têm que prosperar, que isso vem de Deus, né? Ele foi reforçado dentro da sociologia, né? Dentro da obra dele, o espírito capitalista e a ética protestante, incentivar as pessoas ter a religião protestante e aí, de quebra, ser altamente empreendedores, altamente capitalistas, altamente produtores de riqueza, né? Ele afirmava 2 coisas, que quando você trabalha para prosperar, você se aproxima de Deus, que você prospera, e você diminui os seus pecados por conta da situação de que você não está errando, não está pecando, você está
trabalhando coisa desse tipo, né? Isso aí, pessoal, ia contra o pensamento da Igreja Católica, que a Igreja Católica combatia a visão de lucro, que quem lucrasse, quem enriquecesse era pecado, né? Então houve essa questão que nasce o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É justamente as liberdades que os particulares, que as pessoas, independente de ser monarcas ou ligadas à igreja, tinham a liberdade de comercializar, a liberdade de investir, a liberdade de ter empresa, a liberdade de ter fábrica, de montar os seus comércios, seus negócios, tudo. Então nasce um sistema fantástico do capitalismo industrial que vai justamente desenvolver o quê? Vai desenvolver por demais todas as riquezas que ora eram canalizadas para a Europa, né? Só o Brasil, se fosse só o Brasil, já era por suficiente, por demais, chegar a essa grande quantidade, esse catatal de riquezas para que a Europa engrandecesse. E eu estou falando, não estou falando de Brasil, eu estou falando de 3 continentes, Sul de Ásia, África e América Latina, né? Então, acontece a explosão, né? Nasce uma filosofia chamada de Fordismo, Taylorismo Fordismo, que é justamente você, no Taylorismo, você fazer o quê? Antigamente o cara pegava uma faca, ia para o mato, cortava um pedaço de pau e com aquela facazinha de maneira artesanal fazia um par de tamancos. Hoje em dia não, a fábrica faz o cabestro do tamanco, outro corta o tamanco, outro pinta o tamanco, outro, enfim, foi feito pelas etapas. Por que as etapas? É chamado produção em série ou estandartização. Por que tinha que se produzir em série no Taylorismo? Para aumentar a produção, porque tinha cunhado muita moeda, porque agora o povo enriquecia, já tinha relação de troca na visão de lucro, porque as revoluções, Revolução Protestante, Revolução Francesa e a Revolução do Iluminismo fez com que esse pensamento liberal, esse pensamento de investimento, esse pensamento comercial e industrial se fincasse na Europa, né? Surge a burguesia, que é justamente uma classe altamente enriquecida e favorecida, que são hoje os empresários, e aí acontecem essas transformações na Europa, e a Europa se transforma nesse, digamos assim, nesse palco capitalista de natureza industrial, né? Depois vem o Fordismo, que o Fordismo vai pregar o quê? A produção de massa para o consumo de massa. Produzir muito, 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 para vender muito, 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 para lucrar muito, 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 muito. Então, houve uma transformação política, econômica, social, religiosa na Europa a partir do século, meados do século XVII até o advento do século XX, o início já aí do século XX, os primeiros anos aí do século XX. Basicamente 200 anos de capitalismo, aproximadamente capitalismo industrial, em que a indústria se consolida, né? Aí depois, pessoal, com a indústria, ela era a grande responsável por quê? Ela era a grande responsável para investimentos, produção, comercialização, propaganda, tudo isso. Só que quando teve aquele montante de dinheiro, a indústria ia se preocupar apenas em fazer os produtos. E isso foi surgir, aí já passa para a terceira fase do capitalismo, que é justamente o capitalismo financeiro. Os bancos, as instituições financeiras, as bolsas de valores, que são casas de fazer o intercâmbio, digamos assim, de fazer a interseção, digamos assim, a interlocução, de fazer essas comercializações. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero me expandir, eu não vou pedir empréstimo aos bancos, aí tem a questão dos juros, tem a questão das dívidas, tem a questão da moratória, tem a questão de todo esse acordo. Então nasce esse capitalismo financeiro porque os bancos e outras instituições financeiras, por ter grandes capitais, vai se meter, vamos dizer assim, nesse contexto de investimentos e de progressão econômica. Por isso que passa a questão assim de você alugar o dinheiro, né? Você empresta e você paga um juro ali pelo aquele aluguel, né? Tem a quebradeira das empresas, os bancos é quem vai ajudar, porque os bancos é quem vai sempre socorrer, sempre está administrando isso aí, porque as empresas não têm condições de estarem ali fazendo essas duas coisas paralelas, né? Então, pessoal, isso surge, tá ok? A partir do momento do capitalismo financeiro que surgem as empresas monopolistas, né? E oligopolistas, que era justamente o quê? Era justamente os monopólios das grandes corporações, das grandes empresas lideradas pelos governos franceses, governos ingleses ou coisas desse tipo, né? Aí, pessoal, em toda essa situação vai nascer
basicamente com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que ajeitar esse processo econômico, porque, deixa eu explicar direitinho, na produção fordista você produz para produzir, para vender, para lucrar. O que acontece? O mundo chegou em 1929 a uma crise terrível em que todas as empresas do mundo fecharam. Fecharam por quê? Porque já não tinha mais nada para vender. Aliás, minto, não tinha ninguém para comprar, porque todo mundo já tinha tudo. Você aí que está me escutando, 50 calças jeans, 70 pares de sapato, 4 bicicletas, 60 canetas, 80 lápis. Quer dizer, por que isso, professor? Porque, olha a filosofia, vender, produzir, para vender, para lucrar. Existe no sistema capitalista uma regra que é a lei da oferta e da procura. Isso aí não é nada de difícil. É só você olhar a verdura, o cheiro verde, que é R$1, 5 horas no mercado da Pinoretama, quando chega 12 horas ele baixa para 50 centavos, porque ele já está murcho, já está no final da feira. Quando aumenta a oferta, diminui a procura e vice-versa. É só você olhar o feijão, por essa época, nas feiras, fica barato, porque muita gente planta feijão e vai vender nas feiras. Aí o feijãozinho verde fica baratinho, que é uma beleza. Agora, quando chega agosto, setembro, que não tem chuva aqui, o feijão triplica o preço. É a lei da oferta e da procura. Então, a lei da oferta e da procura não teve mais procura, só teve oferta. Foi preciso que em 1929, 3 anos depois, através do New Deal, que era o novo acordo, dá sumiço em 50% da produção do planeta. Gente, isso foi uma medida terrível, pior do que o lockdown que o pessoal fazem aqui. 50% da produção do planeta Terra tinha que ser tocada a fogo, enterrada, jogada nos rios, nos mares, feito qualquer coisa para dar sumiço. Ou seja, se tinha 1 milhão de carros, 500 mil carros tinham que ser tocados a fogo. Por quê? Porque diminuía a quantidade de carro e aumentar o preço, o pessoal ia passar a organizar. E isso foi o New Deal, que é o novo acordo, em 1932, feito pelos Estados Unidos da América. Foi aí que essa economia voltou, entendeu? Com a crise da Bolsa de Valores, essas instituições financeiras passaram a fazer essa intermediação, estar no meio dessa situação de organizar e não levar mais uma quebradeira, porque doeu, muita gente morreu de fome, viu? Os empregos, as fábricas fecharam e tudo. Tá ok, pessoal? Aí houve 2 decisões grandes. Logo, logicamente, vem a Segunda Guerra, que em 1932, a Segunda Guerra Mundial, 1939. Aí, assim, o que eu vou falar que é um papo terrível, mas a guerra, pessoal, ela tem 2 fatores positivos. Infelizmente, é o infelizmente e o infelizmente. Por exemplo, ela higieniza o mundo, porque você sabe que quanto mais pessoas, e essas pessoas pensando da maneira que os causadores da Segunda Guerra causaram, elas foram exterminadas. Isso aqui não entra, não está na minha concordância. É a história que fala isso. É como se você eliminasse aquilo que não prestava quando acontece uma guerra. É um papo duro e tudo, mas historiadores relatam sobre isso, que fosse assim, a higienização. Alguém tem que morrer para que a coisa aqui melhore. E a guerra é uma indústria. Absurdo isso, né? Mas infelizmente é verdade, né? Então, essa oferta e procura que essas empresas, quando quebraram em 1929, teve justamente nos 6 anos de guerra, porque muita gente parou de produzir, foram se matar, e esse mercado passa a ser um mercado que cresceu assustadoramente. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, acontece o keynesianismo, que é justamente o que? O Estado entra agora na economia novamente. Veja que no capitalismo comercial, quem administrava a economia eram os reis. No capitalismo industrial, a burguesia entra. Também não deu certo porque ela não soube planejar a economia. E agora a burguesia fica produzindo, que é os grandes empresários, mas o Estado, mais os grandes governantes participando da economia, entendeu? Fazendo com que não quebre essa economia, tá ok, pessoal? Aí o que é que vai acontecer? Simplesmente isso. Nascem as empresas multinacionais que vão se expandir no mundo e é marcada uma nova etapa desse capitalismo, que é o capitalismo globalizado. Tá ok? É a partir do momento que essas empresas, mais os governantes do mundo, né, surge a Guerra Fria, né?
dentro desse contexto desse capitalismo globalizado, né? A União Soviética quer uma parte do mundo para elas, os Estados Unidos quer uma parte do mundo para eles também, e as multinacionais vai justamente fazer parcerias com o governo, os governos mais fortes, no caso dos Estados Unidos, Europa e Japão, se expandir no mundo e passar a conduzir a quarta etapa do capitalismo, que era o capitalismo globalizado, que nós vamos falar isso na próxima aula, tá ok, pessoal? Consulte aí o capítulo do livro de vocês e a gente se encontra no Meet, na nossa videoconferência. Fique com Deus, espero reencontrá-lo em breve, com muita paz e saúde.